Fala, pessoal. Deu até microfonia aqui, ó. Essa voz, essa potência. Voz problemática. Essa voz aqui é uma potência. Fala, pessoal. Eu tô roubando o bordão do Rogério aqui. Você não consegue fazer um bordão pra você? Ah, não consigo. Ó, o teu é tão legal. Fala, pessoal. Se não fizer isso, os caras desligam, saem então, fora. Então a gente vai pôr que Vamos manter. é do programa. Então é do programa. Não é mais meu. Não Vou é? abrir mão de direitos Pronto, autorais. Pronto, agora eu tenho o direito Tá, então começa de novo. Sem microfone Fala, agora. pessoal. Estamos iniciando mais um AlvoCast e este episódio é um episódio que me interessa muito. Todos os episódios me interessam. Impressionante. Rocha, mas é o tempo da gente fazer esse episódio. Mas esse episódio me interessa. É o tempo. É o tempo. Nós estamos fazendo ele no tempo certo. Nós estamos aqui com uma Porque pessoa que é o senhor do tempo. Porque era para ter feito em outro tempo. E era um outro tempo passado. Não deu certo Não deu outro certo. tempo. Esse é o tempo preciso. Esse é o tempo certo. E é um episódio que me interessa. É uma paixão que eu tenho desde os 10 anos. E outra, vai ter um tempo agora para você curtir sobre isso. Isso. Né? No seu tempo. Nada é Fica fora aí, do tempo. Nada fora do tempo. Nem atemporal. Né? Né? Por que você está falando tanto de tempo? O Porque- que tem a ver com o nosso episódio de hoje? Porque a gente tem um tempo para começar, um tempo para acabar. Um tempo. Aqui tem um tempo para começar, mas não tem tempo para verdade. acabar. Não tem, Doido, né, tem. cara? Tem um tempo Sim. para começar. Ficou curiosão, hein? Tá curioso? Você imagina que o nome da pessoa é Homero Clock. Homero Por que Clock. será? Né? Né? Nosso convidado hoje é o Homero Clock. Mostra uma geral aí para mostrar como ele é bonito, Alad. Aí, ó. Aí, Tá aí, ó. ó. Olha- Homero Clock. Olha a altura dele. Não, olha a altura do cara. É. É um grande homem. Cara com um grande homem. Grande com uma- homem já de cara. Uma grande envergadura. Ó, nós não vamos te apresentar agora nada, mas queremos saber do chimarrão, antes de mais nada. Tem chimarrão aí ou não? Tem um chimarrão aqui. Tem água nessa Ó, cuia? Foi lançado um chimarrão aqui. É um chimarrão. Foi lançado um desafio que eu Então- ia tomar meu primeiro chimarrão hoje, Olha só. neste episódio. E vai ser 70 hoje. anos, primeiro chimarrão. Então, Em 70 anos, foi o meu primeiro chimarrão. cumprimentar os nossos amigos, em primeiro lugar, o Rogério, que conheço há muitos anos. É verdade. Rocha, que também a conheço há muitos Sim. anos. Uma satisfação estar aqui. Bom, Muito obrigado seja pelo bem-vindo. convite. O chimarrão me acompanha há bastante tempo, até porque eu sou gaúcho, né? E eu sou gaúcho de uma cidade um pouco diferente. Eu sou gaúcho... Telefone, eu vou ter que Ó, desligar. pessoal da loja, Vou pessoal ter da que loja. desligar, vou ter que desligar. Aí, ó. Eu sou gaúcho de Lages. De Lages. Agora você vai me perguntar, pô, mas Lages é Santa Catarina, né? Mas eu digo sempre que ser gaúcho é um estado de espírito. Isso. Não é porque você nasceu no Rio Grande do Sul. Então eu curto muito chimarrão porque Lages é uma cidade fronteira, né? Com o Rio Grande do Sul. Fria. Fria também e tradicional. Tem muitos CTGs, as pessoas andam pilchadas. Né? Pilchadas. E o sotaque é igual ao sotaque gaúcho, né? E no Shopping Miller, todos me conhecem por gaúcho. Gaúcho. E eu tenho mania de bate e tal. Então ficou o gaúcho, Homero. Nada, então. Bate, Aí. tá. Isso aí, E a gente tem aqui, antes de mais nada, um desafio pro Rocha. É um desafio. A cuia também é friazinha. Ele vai pôr um pouco de água ali, ó. Tá carregadinha aí, Homero? Tá boa, deixa eu colocar. Põe meia cunhinha pra ele. Meia cunha porque Pra eu tô ele, estreando hoje. Primeira né? vez. Primeira Rufem os vez. tambores. Aí, olha aí. Eu tenho Por amigos que gentileza. tomam chimarrão. Daí eu digo assim, vamos marcar uma hora para eu ir visitar vocês, ver vocês tomar chimarrão. Ver vocês tomar chimarrão. Porque eu não tomo, né? Mas É que o chimarrão tá bonito, né, cara? Você ficou com vontade porque tá bonito essa cuia aí. É? É. Bom, Alguns dizem que essa cuia é um pouco fresca, tchê. Fresca. Mas não, porque não tem nada a Mas ver. bate. É uns badulaques ali que fazem o chimarrão Mas ficar é que mais ele gostoso. é meio fresco, por isso que ele tá... eu só vou tomar, eu nunca tomei chimarrão, eu só vou tomar se pelo menos 10 pessoas deram um curtir aí, vai. Vamos dar um tempinho aí. Curto, pessoal, curto. Vamos, a gente tá aqui, ó, na expectativa. Todos na expectativa. Posso, Homero? Fique à vontade, meu amigo. Vamos lá, hein? Uma roda de chimarrão Tem que fazer roncar? não, convívio, Sente mais, sente na primeira... é amizade, é comunhão, né? é igual Tudo isso churrasco. significa exatamente Churrasco isso. não é a carne, É por isso que eu quero aprender a tomar chimarrão. Porque eu quero ter esse relacionamento Tá. que tem amigos que tomam e eu não tomo Ok. aí. Você tomou um pouquinho, gostou? Também, já gostei. Não é amargo, né? Você Não, viu esse que é um não é chá. amargo. Acho que o primeiro Olha que eu aí. tomei era amargo, daí Exato. eu- Então esse não é aquele chimarrão tradicional para muito macho, entendeu? Ah, Ele é não. mais Não é temporão, muito assim. macho, é tipo pra nós. Assim. Isso. Então por isso que fica bom. não entendeu? queremos provar nada. Não. Não precisamos provar. Digamos que é um chimarrão mais suave, tia. Gostei.
Que as prendas Olha tomam aí. também. A gente, Também, olha aí, olha, já roncou. viu? Já velho. roncou. Já roncou. Rapaz. Eu não vou largar isso aqui quando não roncar. Já roncou. Já roncou o negócio aí, cara. Tava com sede. Que hein, maravilha. Gostou? Rapaz, gostei demais. Que bom. Gostei demais. bom. Mas vai ter que ir toda a vida lá no Shopping Miller, prometo. Desafio fazer aceito. pra você. E eu vou no Shopping Miller te visitar Ok. e vou tomar chimas com você. Fechou? Maravilha. Tá convidado. E você vai Tá me ensinar combinado. a fazer o Vou chimas te ensinar também. a fazer o chimarrão. Pronto. Vamos dar uma cuia pra ele com a erva e bomba. Ah, A erva eu tenho lá em casa. é Vamos sério? dar uma cuia e uma Ó, bomba eu pra tô ele. precisando de uma bomba. Eu A aceito. cuia eu tenho nova lá. Olha, então tá. Tô Eu precisando de uma aceito. bomba. Tá confirmado. Eu aceito. Ó, cheio de coisinha, negócio mesmo, né? É? Muito Uma pedra top. de brilhante e tal. Isso aqui é uma chaleirinha, uns badulados. Aqui tem- uma tem chaleirinha, isso aí pra vender também lá, uma não? cuia. Hã? Tem pra vender Tudo de o lá. negócio? Não. Não? Mas tem aqui em Curitiba lojas Ah. que vendem. De Lages? Então assim, pessoal, você que está aí assistindo, comenta aí se você gosta de chimarrão, não gosta, se chimarrão é bom, não é acabei, bom. eu gostei disso aí. Faça suas perguntas sobre chimarrão, Sim. que a gente não vai responder, porque daí já tá... Já Não, mas daí o Homero outra responde. especialidade. aí você entra lá no Instagram do Homero, lá, É. daí pergunta para ele, Homero, qual a manha? A gente pode até Qual elaborar erva que é um boa? tutorial, Me um indica uma curso erva para boa. montar o chimarrão. Isso, me indica Né? uma erva boa. E esses dias eu fui num amigo teu. Meu? Você estava comigo. Eita. O cara me deu um chimarrão, cara. Quase arrancou essa parte interna minha pra conseguir tomar uma cuia. Eu tava junto? Ô, juntaço. Ih, cara, não lembro. Rapaz, não vou falar o nome dele aqui porque. E ele já veio aqui. Fala a primeira letra. Não. A primeira letra do nome. Não, a primeira. Não, ele mexe com o cabelo, não dá pra falar. Ah, ia. Não dá. Já sei Rapaz, quem é. não ia aquele chimarrão. Falei, senhora, ele tava ali como cliente, eu fiquei. Cara, não vai, o que aconteceu com isso aqui? A gente tem que fazer uma pergunta pro Homero pra poder tomar aqui. Deixa eu ver. Você falou todo esse negócio aí, deixa eu ver. Bom, então eu vou apresentar o Homero. Vou apresentar o Homero decentemente agora. Francisco Homero Lemos. Francisco Mero Lemos. Isso, gaúcho de Lages. Gaúcho do Lages. É isso aí. Casado com a Nelma, Isto. pai da Jéssica Helena e do Homero Filho. Lohana Sofia. Lohana Sofia. E tem 3 netos. 3 netos. Uau. Vem A falar das Letícia. noras, senão dá ruim. Tem que falar das noras? Fala aí, A Homero. Nora, é importantíssimo, né? É. Késia. Késia. É de Belém do Pará. Belém do Ah, Pará. Késia. Toma chimas? Aqui é não, Aprendeu? Não, Não aprendeu ainda. Não Não, vai, aquele aprendeu povo que ainda. vem de lá é difícil. Ah, é difícil, né? Cara, vem- Bom, é que eu sou Eles já aqui vêm do do calor, eles não querem passar mais calor. É que eu sou não aqui querem do nada Paraná, já é mais fácil, né? Para conversão é mais fácil, né? Sim. Meus netinhos, Letícia, 9 anos. Letícia. Marcela, 7. E Heitor, meninão, 6 anos. Ah, que legal, que prole bonita. Minha filha mais velha, com 38 anos. Já eu pareço uma carinha de jovem assim, Sim, mas sim. a minha filha já tem 38 anos. Não, a Nelma, se eu for falar, como é que eu lembro da Nelma? Assim, a Nelma do Canção em Paz. Canção e Paz. Cantava na Canção em Eu Paz. conhecia, não? Mano? Talvez. Ela cantou no Âncora no Eu começo. era do Âncora. Ah, então. Eu era da Orquestra Ela Moriá. era- Eu Depois, era do quando Canção em a gente casou, ela foi É. pro Canção em Paz. Eu era da Orquestra Moriá, Ah. mas no tempo que o Âncora estava junto com a Orquestra Eu não era lembro cantar. você tocando sax, Eu tocava trombone lá. trombone. Então é por isso que você conhece ele, não era de cantar. Exato, então pode Né? ser também. Não, mas como ele chegou em 92, já era sax. Ah, sax também? Já era sax. É, então. Quando ele desobedeceu minha ordem e... A Nelma Quando eu era, me desviei pro era sax. a loira mais bonita da Igreja Assembleia de Deus Central, Se na época. era, E eu casei com ela. eu não lembro. Veio fazer lajeado aqui em Curitiba. É, Então, bacana, então. mas Aí, que ó. legal. O Homero tem uma história interessante, Rocha. Eu estava passeando lá com a Josi no shopping Miller, acho que era aquele dia. Miller. E daí eu parei para tomar um café, daqui a pouco veio o Homero. Tá. E daí, Rogério? Tá, começamos a bater papo. Já conhecia? Não era? Ah, sim, o Homero conhecia da igreja. Né? Sim. Começamos a bater papo ali e tal. E aí começou, cara, a hora que comecei a ouvir a história, porque assim, o Homero tem loja, o Homero tal, é uma coisa, né, conhece da igreja. Mas quando o cara conta da raiz dele, de como tudo começou, como que ele chegou aqui em Curitiba, como que... Você fala, cara, tem que levar pro podcast. O que a gente mais gosta aqui no Novocast é história. História, empreendedorismo, A gente ama é isso. bacana pra caramba. A gente sai daqui inspirado. E aí ele começou a contar, falei, Homero, vamos. Só que a gente já marcou umas 15 vezes ele vir. E ele Não era o tempo. Não, porque é questão de tempo. Questão de tempo. É uma questão de tempo. Exato. Ele é filho de pastor, né? E morava em Palmas. Palmas. Né? Também é frio pra Cidade caramba lá, fria. né? É fria, a cidade Não, mais fria do Paraná. Mais frio do Paraná. Estive lá esse final de semana. E
E ele começou trabalhando, primeiro emprego, o que foi, Homero? O meu primeiro emprego em Palmas, porque o meu pai foi transferido para lá, eu tinha aproximadamente 14 anos. Porque meu pai é natural de Lages, Santa Catarina, e ele era gerente de uma oficina mecânica. E ele, logicamente, que sentiu a chamada de trabalhar para o Evangelho, né? E ele largou do emprego dele e foi trabalhar na obra de Deus. Isso sem salário, né? Trabalhando naquela época tinha muito disto, né? O trabalho na obra de Deus pela fé, né? Sendo sustentado por doações. Então, eu era pequeno e ele saía para abrir trabalhos em Lages, Santa Catarina. E a gente ficava a semana com a minha mãe, a minha irmã mais velha, em casa, e meu pai saía de bicicleta a semana toda e voltava finais de semana e ajudava na igreja também. Então, depois que ele foi consagrado a presbítero, e a primeira igreja que ele foi trabalhar foi em São José, Santa Catarina, já como obreiro, daí assalariado, né? Depois de São José foi para Curitibanos, e Curitibanos a Palmas. Daí em Palmas, que eu era um pouco mais velho, né? Então lá que com 14 anos a gente foi morar em Palmas. E lá ele foi o primeiro pastor presidente da igreja no sudoeste do Paraná, em Palmas, né? Ficamos lá há 6 anos. E foi bem honrado, hein? Ah, foi bem honrado. Com certeza. E depois lógico que depois de Palmas ele foi para Pato Branco, para Beltrão. E eu continuei em Palmas daí, né? Já nesse tempo fui para o quartel aos 18 anos, né? E com 19 anos eu saí do quartel. E meu pai tinha um amigo que era adventista e tinha uma relojoaria. E eu não tinha profissão nenhuma, estava estudando, né? E meu pai falou com ele para arrumar um trabalho para que eu ajudasse na loja. Varrer a loja, limpar a loja, varrer a calçada da frente. A joalheria. A joalheria, uma relojoaria Roberto, na época, 1982. E ele, então tá, chama o teu filho aí, ele vai começar a trabalhar na loja. E eu sempre muito desenvolto, né? Gostava sempre de falar com as pessoas, né? Mas antes de ir para o quartel, eu trabalhei num posto de gasolina, frentista, atendendo os clientes, e no inverno fui lavar carro. Esse foi meu primeiro trabalho. Até mandei Tem um vídeo. videozinho. Aí. O Colóide vai soltar ali. Aí, Ele foi agora, esses dias lá. Fui agora, esse final de semana. Aí ele gravou um vídeo pra gente colocar aqui. O do posto de isso gasolina. mesmo. Era esse Olá, posto meus aí? amigos, estou Esse aqui posto em aí. Palmas, no posto Shell. Em 1979, eu fui funcionário desse posto aqui na época do seu Cambrucci, do Paulo, do Negucho. Eu atendi à frente aqui e tinha 2 rampas de lavagem. E eu fiquei no inverno lavando carro no inverno, aqui na cidade de Palmas, a cidade mais fria do Paraná. Então aqui foi meu primeiro emprego, no posto do seu Cambrucci em Palmas, uma recordação, e hoje estou aqui visitando. Um abraço. Ó, essa era a hora de começar. Tinha que ter uma hora para começar. Começou em 1979, lavando. Mas escute-te, se você lavava carro no inverno em Palmas, você não precisa provar nada com chimarrão. Tá tudo certo. Tá tudo, a erva tá certinha. Não precisa de nada. Não precisa de nada, não. Tá provado. E interessante que nessa loja onde eu na joalheria, né? Lógico que eu comecei, logicamente, limpando loja e tal, indo nos bancos. Naquela época eu tinha que ir no banco fazer pagamento e tal, né? E o dono da relojoaria, que era um ourives, Homero, vem cá, eu vou te ensinar e mostrar como que faz uma solda numa corrente, como que se solda uma aliança, uma joia. E eu sentei naquela banca ali e, olha, em 3, 4 meses eu estava dominando os serviços da banca. E depois ele me ensinou a fabricação. Naquela época fazia-se muito aliança, né? Ainda se faz hoje, mas naquela época se fazia muito mais, né? Então eu comecei a fabricar aliança, pulseiras de ouro, fazer soldas, anel de letra, que naquela época era uma moda também, né? O presente que você dava para muitas pessoas era um anel de letra, né? Certo. Com a inicial de letra. E eu dominei muito aquela arte de lidar com ouro, fazer uma fundição, passar no laminador e ir preparando a joia, né? Mas um detalhe que eu particularmente sempre gostei de trabalhar com isso, mas tinha uma parte que eu não gostava. E eu vou te dizer por quê. O ouro, ele come muito a tua mão, a tua unha, os teus dedos, você lidar com o polimento, com a máquina de
de puxar aquele ouro. A roupa suja muito, fura porque você lida com muito ácido. Então era a parte que eu não gostava, porque eu sujava muita roupa e estragava muita roupa, né? Em função de trabalhar com ouro, porque é um trabalho manual, é um trabalho artesanal, né? Mas fora isso, eu criei uma paixão por isso, né? Em pegar o metal bruto e transformar em uma joia, depois de polido numa caixa de presente, numa caixinha. Então aquilo me dava uma satisfação muito grande. E eu, depois disso, continuei a trabalhar e não parei mais, né? Desde aquela época. Que bacana. Eu fico imaginando. Mas a roupa, ela ficava suja por causa do ácido, né? Ela furava por causa do ácido e a poeira do polidor também, Entendi. né? Não era o ouro. Você chegava na roda dos amigos, dá licença, queridos. Eu tô com muito ouro aqui na minha roupa. Ai, que chato isso. Não era isso, né? A roupa... Deu um furo nessa... é ouro. Você não fazia dessas coisas. Essa queimadura aqui de ouro. É ouro. Mexendo com O ouro ainda tá aqui, ó. Olha, gente. Rapaz. Não era isso, né? Não Era o ácido mesmo. Era o ácido, era Meu o Deus. trabalho de polimento, né? Sim. Os dedos era pior que um mecânico, né? Porque Sim. corta muito, depois não tem como limpar, então... A unha também A unha prejudicava. também, Era o lado ruim esse, que não era ruim, né? Mas era prazeroso você trabalhar com metal, né? E Sim, até hoje. sim. eu E tenho a esse história de prazer. apitar jogo de futebol. Fui árbitro da Federação Paranaense de Futebol de Salão, lá em Palmas. Ginásio cheio e o negão lá apitando. Ih, coisa Era boa. uma maravilha. Então, depois dessa época, meu pai foi transferido para Beltrão, Perdão, Homero. Você era juiz árbitro de futebol de Árbitro. salão. Isso. e com esse tamanho ninguém te xingava, né? Não, só não, elogio. Todo mundo respeitava. Ô juiz, obrigado. Obrigado por essa advertência. Obrigado por esse cartão, juiz. Queridão. Não era assim? O Desse pessoal tamanho, respeitava, respeitava. né? Respeitava. Mas era uma coisa prazerosa também, que Sim. eu também gostava de fazer. Além de jogar basquete pela cidade de Palmas, que eu até fui lá esse final de semana, fui homenageado, uma placa de homenagem que legal. pelo tempo que eu morei lá e defendi as cores da minha cidade. Né? Bacana. E nesse período eu também apitava. E depois meu pai foi transferido para Beltrão e eu fui junto, fiquei uma semana em Beltrão. Ele foi pastor-presidente daquela igreja e me convidaram depois para trabalhar em Palmas, para voltar para Palmas, trabalhar em uma outra empresa. Só que o gerente da loja, que me convidou para trabalhar, ele falou: Homero, você trabalha com joias e com relógios? Sim, eu sou relojoeiro e sou joalheiro. Só que eu apliquei um 7-1 nele. Eu não era relojoeiro, era joalheiro somente. Joalheiro. Eu não tinha nunca trocado nenhum pininho no relógio. Eu fiquei um ano e meio nessa loja trabalhando com joias e não com relógios, né? Mas, olha, sei fazer os dois. Então venha para cá. Você vai ganhar 2 salários mínimos por mês, vai morar comigo, não vai ter despesa nenhuma. Morava com mais ele e mais um outro rapaz que trabalhava na Copel na época. Não vai ter despesa e vai trabalhar comigo. E naquela época, os pais dele moravam em Beltrão. Então, todo final de semana, nós saímos de Palmas e íamos para Beltrão passar o final de semana lá, onde meus pais moravam. Então, foi Tava tudo tudo certo. assim, muito certo. Casadinho. Né? Só que no primeiro dia que eu sentei na banca, organizei a mesa de joias e fui para a mesa de relógios, eu tive um suador, porque eu não sabia nem trocar um pino de um relógio. Pulseira, aquelas coisas. Nada. E eu daí, o que eu vou fazer? Vou pedir socorro ao meu amigo que trabalhava no Roberto. Então, fui lá, Que era a falei antiga que era o loja? Bigode, a antiga loja. Antiga loja. E ele era um relojoeiro, um profissional, trabalhava com todas as linhas de relógio, automático, quartz, né? Ele me deu algumas apostilas e os relógios que eu quebrava durante o dia, eu levava lá à noite na casa dele e ele arrumava para mim. Então eu fui de manhã, o praticando. relógio Tava nos funcionando. treinos, prática. E isso eu omiti do meu gerente, né? Por um tempo. Depois eu contei para ele, né? Mas dali 3, 4 meses, lógico que eu fui pegando muito rápido também, né? A forma de trabalhar com relógios. E logo fui para São Paulo. Em 83, 84. Foi quando iniciou o comércio de relógio quartz, porque antigamente nas capitais até tinha mais relógios, chegava mais rápido, mas no interior não. Aqueles Oriento, Tecnos também não, Oriento e Seiko, dourado, aquelas pulseiras duras e tal. Então começou esse comércio de relógios quartz com mais intensidade, né? O pessoal começou a conhecer mais. Né? Na maioria, corda e automático, né? Então eu fui para São Paulo e fiz um curso na Barão de
Paranapiacaba, bem no centro de São Paulo. Fiz um curso de relógio quartz. Mas interessante que eu fui lá fazer o curso, como eu já sabia, eu ficava 1 hora, 2 horas lá e saía passear em São Paulo fazer turismo. A primeira vez que eu fui para São Paulo. Porque eu já tinha pego as manhas. Eu fui, na realidade, mais para trazer os equipamentos, né, para começar a trabalhar. E foi muito rápido também, peguei muito rápido essa paixão pelo relógio e esse prazer de trabalhar com a máquina, desmontar, montar, lubrificar, né? Depois os equipamentos certos para fazer teste, né? Então foi muito gratificante para mim também, e parece-me que na realidade eu nasci para isso, para trabalhar com joia e trabalhar com relógio, que me adaptei muito rápido, né? Aprendia fácil, né? Aprendia fácil, exatamente, É porque é uma arte ali, fazer joia é uma arte. É uma né? arte, É uma é uma coisa arte. que tem que ter um talento. E de relógios eu até gostei mais porque era um serviço mais limpinho, né? Daí os Sim. dedos já não sujava tanto, né? A roupa não tinha A aquele roupa- ácido. exato. Então, no meu caso, eu sentia, era mais prazeroso trabalhar com o relógio, né? E depois fiquei esse tempo em Palmas, trabalhando nessa loja, né? Casei, o primeiro casamento, onde eu tive a primeira filha, né? Mas chegou um período que, nesse tempo, eu estava fora da igreja, né? Então, me faltava algo. Eu estava lá, trabalhando, ganhando muito bem, né? Tinha separado, a minha filha já tinha 1 ano e meio, né? Estava separado, apitava futebol de salão, jogava basquete, mas me faltava algo. Um vazio, sei lá o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que mudar, tenho que fazer alguma coisa diferente, né? E foi em 1992 que eu resolvi vir para Curitiba. Nesse período, meu pai já era pastor em Canoinhas. Canoinhas. E minha filha morava com ele. Minha filha tinha já 2, 3 aninhos, 4 aninhos, morava com ele na cidade de Canoinhas. E tinha um senhor que era membro da igreja, que era motorista de caminhão. Ele trabalhava com a carreta, vinha para Curitiba para pegar cerveja da Brahma ali na Gera Rebouças. por ali, né? E eu vim de carona com ele. João Negrão ali, né? João Negrão. Um depósito Por ali. É. E vim de carona com ele, de Canoinhas até Curitiba, com a mochila de quartel nas costas e um colchãozinho fino embaixo do braço. Saí de lá e me despedi da cidade, dos amigos, digo, eu não vou mais ficar aqui. Eu poderia até continuar lá, né, se eu quisesse, estava ganhando bem, né, tinha boas amizades, mas alguma coisa estava faltando. E resolvi vir para Curitiba. E chegando aqui, procurei trabalho e a primeira oportunidade que eu tive foi na Mr. Clock, que era um judeu que tinha uma loja na Ermelinda de Leão, só vendia relógios. E tinha uma loja também, um ponto de atendimento no Shopping Miller. E então eu fiz uma parceria com ele. Então todos os relógios, ele me deu espaço, eu entrei com as ferramentas e a parte de mão de obra, né? Para trabalhar na loja dele, exclusivamente para a loja dele. 55% para mim e 45% para ele. Uma salinha bem pequenininha, ainda tinha alguns equipamentos que tinha que ficar no chão, porque não cabia na mesa, né? Técnica, e comecei a trabalhar ali. E graças a Deus logo tive que sair dali. Ele me deu a sala dele que ele trabalhava para eu montar a oficina. Contratei mais um ajudante e tinha também na época, depois eu consegui mais um ajudante para trabalhar no Miller também, para captar o serviço, trocar a bateria na hora, né? Então, nesse período que foi o início do meu trabalho aqui em Curitiba. Prestando serviço daí. Prestação de serviços, exclusivamente para Mr. Clock, né? Depois de um tempo, de 1 ano e meio... Jogando basquete. Começava, mas não em clube, né? Eu ia na Praça Oswaldo Cruz, jogar basquete final de semana. É que você fala que você gosta pra caramba do basquete, então... nunca parei, né? E depois disso, como eu fiquei um pouco mais conhecido na época, aqui em Curitiba, e nesse tempo ainda não tinha muitos relojoeiros que conheciam do relógio quartz, né? Então, na época tinha Joalherias Aristides, ainda tem Camilo Joias, outras lojas que hoje não tem mais. Tinha Big Ben na época, né? Já tinha Big Ben, exato. E começaram a me procurar para eu fazer serviço para eles. Daí eu tive que sair da Mr. Clock, continuei prestando serviço para eles, mas montei a minha própria oficina. Então eu montei a minha oficina para trabalhar para eles, para várias lojas. Então
iniciei esse trabalho como autônomo, né? Que daí eu abri a minha empresa. Daí, como eu já tinha trabalhado para Mr. Clock, então eu digo, poxa, que nome que eu vou dar para minha empresa? Daí coloquei Homero Clock. Propício. É. Nome artístico aí de Nome Homero artístico, Clock. é. E desde Legal. então a gente iniciou esse trabalho para lojas, né? As lojas terceirizavam o serviço para mim, né? Então eu parei daí com a parte de ourivesaria, né? Da fabricação de joias e me dediquei mais à parte de relógios, né? Bacana. E assim, o relógio também teve essa evolução, né? Outras coisas foram aplicadas ao relógio, como uma joia, né? Exatamente. Com brilhantes e rubis, sei lá, dentro dele, ali. Então, assim, era bom isso também, porque você conhecia tudo, né? Exato. Cara, caiu a pedra. Essa pedra aí, tal coisa, dá para fazer isso, isso, né? Então, era uma mão de obra especializada completa, né? Exato. Você tinha esse conhecimento, Sim, né? sim, exato. Bacana demais isso aí. Mas era um trabalho na realidade, que requer, assim, muita atenção, né? E tive relojoeiros depois, contratei relojoeiros para me ajudar, porque eu não vencia fazer tudo sozinho, né? Daí chegou uma oportunidade que eu fiz assistência técnica para Mondaine, para todo o sul do Paraná, aqui, todo o sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assistência técnica autorizada. Então, eu tive que contratar mais gente. Daí, depois, nesse período, também fiz serviços exclusivos para H-Ster também. Daí, já com relógios melhores, né? Com máquinas mais sofisticadas. Então, foi um período bom. Mas, como eu sempre me dediquei muito àquilo que eu fazia, eu cansei um pouco, né? Porque trabalhar na banca requer assim muita atenção, forçava muito as vistas também. Isso, E não tinha aquele contato muito com as pessoas também, né? Ficava muito mais fechado. Né? E como eu sou muito dinâmico, gosto muito de conversar Os muito. Os caras falam muito de home office, você ficava home office o tempo todo. Exato. Então, chegou uma hora que eu tive a oportunidade de trabalhar como representante. E eu sempre foi, digamos assim, um sonho de infância viajar bastante. Porque lá, quando criança, eu queria ser caminhoneiro. Para viajar. Para viajar. Daí eu tive a oportunidade, uma pessoa que quis comprar a minha oficina de relógios. E eu, já casado na época com a Nelma, já tinha as crianças pequenas, né? E surgiu essa oportunidade de representação, que hoje é uma coisa que também não tem muito, né? Mas trabalhar com representação de ouro, joias e relógios. E na época você levava o metal e levava o relógio. Hoje é tudo um computador, você abre ali e vende, atende o lojista, levava o mostruário ao vivo, né? Então eu disse, eu vou arriscar. Eu vou vender minha oficina, vou vender minha assistência técnica e vou viajar. Vou trabalhar, peguei 2 boas representações e comecei a viajar. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então foi 1 ano e meio que eu digo que eu tirei férias na minha vida, né? Porque fazia mais esse eixo aqui, Curitiba, Florianópolis. Então vendia muito bem em Santa Catarina, tinha clientes fortes. E eu, como tinha relógios bons, então eu atendia 2, 3, no máximo em uma cidade. Então era prazeroso essas viagens, né? Daí contato com pessoas. Contato com as pessoas, ia nas lojas, falava com os vendedores. Então isso me dava um prazer. Você não gosta muito nem grande. de falar, daí tipo... Pois é. Libertaram você mesmo do... Libertaram. Mas chegou uma hora que as coisas começaram a apertar. E teve situações que eu viajava e não vendia mais nada, né? Então o mercado começou a mudar. O mercado começou a mudar um pouco, né? Então eu cheguei numa determinada fases, tempos na minha carreira profissional, que eu pensei, eu vou ter que mudar, alguma coisa eu vou ter que fazer para conseguir um rendimento, porque as viagens já não estavam mais dando, né? Viajava, gastava com gasolina, com hotel e não vendia, chegava lá não vendia. Mas eu fiz uma coisa acertada quando eu vendi a minha assistência técnica. Eu vendi, no outro dia peguei o dinheiro, fui numa loja que vendia equipamentos para relojoeiros e comprei tudo de novo. Pinça, vibrografe, chaves, algumas peças, comprei tudo e deixei guardado. E nessas viagens que eu fiz para Santa Catarina,
as pessoas me reconheceram porque eu fazia assistência técnica da Mondane para todo o Sul. Então eu chegava lá, eu sou Homero, agora eu estou com a representação, você é Homero. A gente falava muito com eles por telefone, né? E eles sabiam que eu trabalhava com esses relógios de marca, Omega, Rolex, Breitling, essa linha mais sofisticada, né? Então eu chegava nas lojas, eles sabiam que eu trabalhava com isso, né? Trabalhei muito tempo. Romero, leva esse relógio aqui porque meu técnico não conseguiu arrumar a roda. Deu conta. Daí eu comecei naturalmente a voltar a fazer aquele trabalho técnico, né? Então, como eu tinha E as ao ferramentas... mesmo tempo conversando com Pois gente. é, exato. Viajando ao mesmo tempo, né? É exatamente isso. Então, foi gratificante, essas viagens me tornaram também boas porque eu trazia serviços para fazer, né? E em casa mesmo, montei a oficina em casa e continuei fazendo serviço para esses relojoeiros também. Mas chegou um período que, logicamente, que eu parei de viajar e em casa... Vou tomar um golinho de água. Fique à vontade. Vamos servir esse chimarrão aí, ó. Tá esfriando? Também. Já roncou faz tempo. Vai mais um aí, não? Vai, eu gostei do negócio. Olha, ó. Aí sim. É quase um milagre que tá acontecendo Pois é, hoje. olha aí, meu querido. Mas eu? Não, agora... Não, já- você. É seu, talvez. agora é a tua vez. Vê essa garrafa aqui que eu encho. Ó. Tá bom, beleza. Pessoal, enquanto o Melo toma o chimarrão, vou contar pra vocês aqui, ó, ao ladinho. Ó, aqui, ó. Vai ter sorteio de relógio hoje. Aqui, ó. Tá vendo? Então põe meu nome. Aqui, ó. Põe meu Ó, nome. ó. E como diz a Sueli, é caro. É caro. Relógio É, Rocco cara. Barroco, uma linha italiana. Barroco. Rocco Barroco. Pô, então, mas não é assim um reloginho chinesinho Não, que não, é um- coisa é boa. italiano. É uma linha italiana. Rapaz. Relógio bom. Nós estamos ficando chique, hein, Rocha? Esse, esse Alvoquete tá... Ó, avisando pra você tá ficar chegando longe, ligado hein? que a gente vai fazer aqui o sorteio do Deixa eu ver se Rocco consigo aproximar um Barroco. pouquinho mais, hein? Olha lá, ó. É que deu- Dobra e vira mais pra ele não reflexo refletir. É, não refletir. É lindo demais. Não dá pra... É, tá bem na luz ali, tá bem na luz aqui. né? Faz essa do Homero, ver se não dá certo. Ó. Vira pra cá. ó. Não, mas tá bom. Tá dando pra ver aí? É. Nem põe lá pra você ver. Olha essa aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver aqui o que dá. Aí, ó. apareceu Olha. Isso, gente. Isso. Ó, faz enquadramento junto com o Homero lá ainda. Perdeu um pouco o foco ali, mas... Aí, ó. Olha lá, ó. Que espetáculo. Você quer ganhar esse relógio? Daqui a pouco a gente vai dar a dica. Ó, vamos dar a dica já? Pode ser? Não, vamos falar das lojas. Isso. Vamos falar das lojas. Depois, quem tiver interesse nisso aqui, fica com a Ok. gente. Não é agora que ele vai falar. Não é tempo de falar do sorteio. É tempo de Não estar é tempo. falando de conserto. Voltando a consertar. Né? Olha, já tem retomando, um slogan aí. retomando as velhas práticas. Retomando ao velho concerto. O velho conserto, entendeu? Então aí o Mero tá contando pra gente essa... Ó, já roncou, Essa- ó. Que maravilha. Rapaz, aprendeu parabéns, rápido ó. aí. Agora já era. Aprendeu mais rápido que o Mero aprendeu a arrumar relógio, cara. Maravilha. Também com o professor Homero O aqui. professor, enche aí pra Vou gente. encher pra você. Aí ficou fácil. Olha lá, de quer chimarrão? É, no final Oxe. eu te dá pra você. Ele só Brincadeira, responde, daqui, só responde, daqui a "Ô". pouco eu encho aí pra você. Quer chimarrão? Ô, quer chimarrão? Daqui a pouco eu Oxe. levo um aí pra você, eu tomo um aqui, ó. E aí, Homero? Há 20 anos atrás só tinha em Curitiba o Shopping Miller, né? E eu conheci uma pessoa que administrava as lojas do Shopping Miller. E eu sempre tive contato com ela porque eu era o relojoeiro dela, né? Então, cada 1 ano e meio, 2 anos, ela me ligava, Homero, vem aqui que tem serviço para você. Então, eu ia lá no Shopping Miller, na administração, ela me entregava os relógios e eu levava para minha oficina e arrumava. E nesse período que eu estava praticamente sem vendas, né? Fazendo alguns serviços em casa, ela me ligou um dia. Esse contato que eu tive com ela, esse período de 8 anos. Porque o Shopping Miller, como era o único da cidade, não tinha lojas para locação. Não tinha espaço. Quem estava lá não saía e tinha uma fila de espera de lojistas querendo entrar no Shopping Miller. Quem tá pra dentro não sai, quem tá fora não entra. Para colocar as lojas ali, porque era o único shopping da cidade. Foi né? inaugurado lá em 83, né? Onde era uma Acho que antiga. é isso. Eu fui na inauguração dele. Do Miller Morris. Eu gazeei aula para ir lá. Era uma fábrica, né? Estudava no colégio estadual à noite. Gazeei aula para ir
Pra ir na inauguração do shopping. Andar de escada rolante. Tô confessando, viu, mãe? Desculpa. Andar de escada rolante. Escada rolante a gente andava na loja americana, que tinha uma escada rolante. Entrava só pra andar de escada rolante, não comprava nada. Então, eu esperei 8 anos e ela me ligou. Homero, tem uma novidade para você. Vagou uma loja, onde eu estou até hoje. 19 anos já vai fazer. Vagou uma loja, só que você precisa vir aqui e nós precisamos conversar e fechar, porque tem muita gente na espera e é um serviço que a gente quer colocar aqui no shopping. Se você vem aqui para a gente fechar e acertar isso. A hora é agora. E eu, com prestação do meu carro atrasado, sem dinheiro, sem condições de fazer nada, né? Tinha minhas ferramentas, mas não tinha a possibilidade mínima de entrar lá. Cheguei lá, expliquei para ela a situação, ela falou, não, Homero, mas nós vamos dar um jeito. Não sei se vocês sabem, mas para entrar no shopping, você tem que ter avalista, com 2 imóveis quitados, você tem que pagar a resperata, que é o nome de uma luva que você paga para você entrar no shopping. Então, não adianta você querer ter boa vontade de montar uma loja, ou ter só se dinheiro. E também não tiver adianta o dinheiro, avalista. você tem que ter um avalista, tem que ter você tem que operar também uma venda ou um negócio que o shopping também precise, né? Sim. E que necessite Que tem tenha que demanda. ter E a tinha demanda demanda também. E tinha demanda do meu serviço. Do seu serviço. Mas eu, naquele momento, não tinha nada, né? Então, me veio uma... Você não tinha condições, Não né? tinha condições de abrir a loja. Então, na época, eu já conhecia antes, um amigo meu, que era da Assembleia de Deus lá, que tinha uma oficina de joias. E ele tinha muito desejo de montar uma loja no shopping. O Cristiano, da Zilene Joias. Cristiano. Só que ele não tinha o contato e não tinha esse, vamos dizer assim... O canal. O Né? canal de para acesso. isso, né? Lógico. Porque ele não ia ter condições, ele, de montar essa loja lá. E ele tinha vontade muito. Fui lá, falei com ele, ele falou, Homero, vamos então, vamos montar uma parceria. Vamos montar Zilene Joias e Homero Clock. Eu vou montar a loja para você, pago os móveis, tudo, depois eu parcelo para você, você me paga parcelado, e vamos montar então. A minha parte é de joias e a tua é de relógios. Amém. Vamos lá. Bora. Fui lá com ele, ele tinha os 2 imóveis na época para entrar como avalista, Imóveis quitados. os imóveis quitados, e nós conseguimos, através do conhecimento que eu tinha, um tempo de 2 anos para começar a pagar 40 mil reais na época de luva para Meu entrar. Deus. Na época. 2 anos, 2 entraram anos na de loja. carência, isso. Para daí 2 anos Para começar a daí pagar. começar a pagar a resperata. O aluguel a gente pagava O aluguel normal. pagava Só que a daí, partir de que entrou. A partir de que entrou. Tá. Então a gente combinou. Você paga metade, eu pago a metade da despesa, contratamos 2 funcionárias e começamos eu dentro da loja, né? Então foi uma coisa assim, uma porta que Deus abriu, né? Uma forma que Deus abriu para a gente começar a abrir aquela loja, e para mim foi, né? Foi o que realmente realização do sonho, uma realização também, né? Um degrau ali que você subiu. Que Exatamente. não Que tinha. sozinho eu não iria conseguir. Então passou-se o tempo, né? Seu. Não, é seu agora. Pode tomar de novo. Pode tomar, não enrola. Em Bom. 2 anos, quando Vou tirar a pedra do rim hoje. Se tem alguma pedrinha no rim, hoje Acabou. você vai tirar ela. Vai Vai acabar. sair na marra hoje. nesses 2 anos a gente trabalhou uma parceria sempre muito boa, né? E ele abriu outras lojas, se eu não me engano, no Shopping Cidade, daí também no Shopping Engenho das Américas, como Zilene Joias. Daí, quando a gente começou a começar a pagar essa resperata, ele falou, Homero, não interessante mais continuar com a loja. Então, você paga a minha parte eu te vendo, e você ele sai. continua. E ele saía, e eu continuava só com a Homero Clock. Então, beleza. Ele saiu com o nome dele, né? Que estava lá na documentação no shopping, né? E eu entrei com o meu nome, Homero Clock. Só que eu não tinha a possibilidade... De comprar a parte dele. Não, de comprar a parte dele eu até paguei, Ah, tá. né? Eu não tinha 2 imóveis quitados para ficar como avalista, né? Sim. Mas daí, graças a Deus, que a gente tem amigos, né? E não era nenhum amigo daqui de Curitiba, de fora.
quando eu liguei para ele, e ele falou: Homero, que dia que você quer que eu vá aí para assinar? Que eu vou fazer isso para você. Então, eu sempre digo que a gente, tendo amigos, a gente consegue muitas coisas, né? Porque às vezes a gente Vale não mais que consegue dinheiro. sozinho. Muito mais que dinheiro. Vale mais Porque que muitas vezes eu não tive, assim, de repente, uma família, alguém para me ajudar, né? Mas se você tem amigos fiéis, esses amigos te ajudam, né? Que acreditam em Que você, acreditam. veem o potencial em você, Exatamente né? isso. Então, um amigo de fora, que nem morava aqui, que até hoje ele é meu avalista ali no Shopping Miller, né? Então, foi mais uma bênção que eu tive na vida, né? Coloquei no meu nome a empresa, paguei a Resperata e continuei com a loja, né? E então são E bênçãos hoje- que a gente tem. Hoje você né? tem quantas lojas? Hoje eu tenho 3 lojas. Faz 5 anos que eu estou no Pátio Batel e 2 anos no Jockey. Mas nesse tempo que eu fiquei no Shopping Miller, fiquei lá aproximadamente uns 8 anos, me surgiu a oportunidade, estava indo bem, graças a Deus, sempre trabalhando muito, né? Mas estava indo bem. Me surgiu a oportunidade e eu tinha um sonho de montar uma loja, não só assistência técnica. Porque a loja do Miller é uma loja voltada à assistência técnica, fabricação de joias e conserto de relógios, né? E esse sonho, logicamente, que surgiu a oportunidade. Lembro, hoje não tem mais, mas aquele shopping, Polo Shopping Alto da 15. Polo né? Shopping. E na época era um shopping de nome, né? Muitas lojas lá, bastante. E uma loja, uma lojista que eu trabalhei para ela, como na época que ela era sacoleira, que ela vendia joias, tinha uma loja muito boa lá, foi a primeira loja dela. Hoje ela tem rede de lojas em Curitiba. E tinha uma loja lá e, Homero, essa loja já não está mais comportando o meu nome, né? Então eu quero vender e para você, porque eu te conheço, você é um cara batalhador. Olha, e ela me fez uma proposta: Homero, eu deixo a loja com os móveis, deixo com 2 cofres. Se você precisar de algumas coisas que eu tenho, que eu não vou vender mais, eu deixo aí para você. E você... eu quero vender essa loja para você. Mas eu falei: Tânia, falei o nome. Barbaridade. Bate. Eu acho Fala que o nome não é dela, o e se ela momento. tiver uma loja aberta em outro lugar, Ela pode falar tem o nome da loja dela. Vicenza Joias, uma loja super famosa, Eu já ouvi vende falar. joias Vicenza é famosas, conhecida. relógios Vicenza é famosos. famosa. Se ela quiser vir no contraponto do médio, estamos Contar aqui. a história aberto, dela. Pode vir aqui contar a sua história. Ela, tá aberta ela aqui, ó. começou como sacoleira. Olha aí, ó, convidada aí, que ó. história Uma bonita. querida Aqui é o lugar de amiga. contar a história, História só chegar. do tipo de história que a gente gosta. isso aí. E ela falou: Homero, essa loja é para você, Homero, vem aqui. Mas, Tânia, eu não posso agora. Não, vem aqui. Eu já falei com o pessoal da administração, não vão cobrar taxa de transferência de lojas, de empresa, tudo. Vem aqui. E eu, empolgado, né, tal, fui. Fui lá, abri a loja, coloquei mercadoria. As mercadorias eram boas, logicamente, né? Mas assim, o shopping já estava um pouco já em decadência, né? E eu trabalhei 6 meses lá e tive que fechar a loja. Então foi uma tristeza muito grande para mim, porque aquela loja era Homero Joalheiros. Então eu trabalhei Eu lembro também. disso. Lembra disso? lembro Pois é. Eu, logicamente, que também enfatizei a prestação de serviço, mas o foco principal era a venda, né? E a venda não foi aquilo que realmente a gente esperava. Então, fechei, fiquei muito triste, né? Praticamente me quebrei, né? Porque fiquei 2 anos pagando representantes dos relógios que eu comprei para colocar na loja, né? Lógico que algumas coisas, muitas delas coloquei daí no Miller para vender, né? Mas você sabe, quando você fecha um estabelecimento comercial, vem o ônus depois, né? Sim. Então, fiquei muito triste. Foi um tempo assim que eu estava indo bem no Miller, mas eu dei aquele passo, né? E realmente não foi o que eu esperava. E meus pais na época eram vivos ainda. Meu pai morava na Penha, Santa Catarina, já estava jubilado, não cuidava mais da igreja. E minha mãe também, logicamente, morava lá, né? E eu fui na igreja lá na Penha, Santa Catarina. Minha irmã frequentava lá, meu pai, minha mãe, e eu fui na igreja lá. E triste, né, pelo que tinha acontecido. E na hora uma missionária daqui de Curitiba estava pregando.
E na hora do apelo, ela falou, olha, você que teve um sonho frustrado, você que teve uma decepção na tua vida, vem aqui para frente, nós vamos orar. E eu senti no coração de naquele dia ir lá na frente. Eu peguei na mão da minha esposa e fui me dirigindo lá à frente. E quando eu fui me dirigindo, ela estava do outro lado do púlpito, ela saiu de lá e veio na minha direção. Ela impôs as mãos em mim e falou, profetizou, olha, uma porta se fechou, mas Deus vai abrir uma maior. Amém. E aquilo eu guardei no meu coração, né? E recebi aquela mensagem. Vim para Curitiba, se passou 1 ano e meio. E mais uma vez Deus mostrou a sua fidelidade para comigo. Eu digo que Deus tem me abençoado nesse tempo. Em muitas coisas. Mas não é um merecimento meu. Eu sempre digo que eu não fiz nada. Aquele tempo que eu cansava da canção, que a gente dedicava muito tempo, né, para cantar nas congregações. Lógico que tudo é válido que você faz para Deus, né? Mas foi o mínimo, né? Não foi nada, não fiz um sacrifício enorme para isso acontecer, né? Mas eu digo que foram as orações dos meus pais que Intercessor. hoje eu estou colhendo até hoje. Não por méritos meus, porque naquela época era muito difícil ser um pastor, né? Cuidar de uma igreja. Então, ele se foi muito cedo. Meu pai morreu com 69 anos. Muito cedo, né? Mas ele plantou. E hoje a nossa família está colhendo. E 1 ano e meio depois, eu ganhei uma loja no Pátio Batel. No Pátio Patel. Pátio Batel. O shopping mais badalado de Curitiba. Não é qualquer coisa não, meu irmão. Rapaz. Então essa loja foi promessa de Deus em minha vida. Porque não é fácil entrar num shopping. Aquele shopping, eu não tive que montar o shopping. Eles me deram o shopping montado, a loja A montada. loja montada, pronto. A loja montada, pronta. Como é que pode, né? E o dia que eu fui lá para assinar o contrato, eu e meu filho, a gente tirou uma foto e eu coloquei no WhatsApp da família. E minha irmã, que morava lá na Penha, no mesmo momento me ligou. Romero, você lembra? Ela estava nesse culto. Estava no culto. Eu tinha esquecido disso. Então, foram promessas de Deus, né, que aconteceram. E hoje, graças a Deus, essa loja, esse mês que passou, foi a loja que mais vendeu. Foi a loja que mais me rendeu. Foi a loja do Pátio Batel. E quando eu assinei o contrato lá que eu estava com meu filho, eu falei, filho, essa loja vai ser uma loja missionária, em primeiro lugar. Então, eu digo para vocês que, como eu fui um filho de pastor que viu o sofrimento do meu pai na obra de Deus, eu sempre tive um coração voltado à obra missionária. Não vou falar aqui para me gloriar, mas Claro. Deus tem me dado a oportunidade de ajudar muitos missionários. Pagar aluguel de congregações lá no interior do Nordeste, que eu nunca conheço. Nunca fui. E eu tive a condição de fazer o que eu faço, pouco, mas eu faço de coração. E Deus me deu mais uma graça ainda. Meu filho foi missionário na Itália por 6 meses. Eu banquei o estudo dele lá em São Paulo, na Dunamis Farm, a preparação dele. Ele foi para a Itália, ficou 6 meses. E a história dele é interessante também, se vocês quiserem, ele vai vir aqui, que ele era noivo. O Merinho. O Homerinho. Ele era noivo e a gente não queria o noivado. Ele foi para Dunamis Farm, que Deus falou para ele numa noite. E hoje ele conheceu daí a esposa dele atual hoje na Dunamis Farm. Ela foi missionária na Bolívia e ele ficou na Itália. E como eu tenho um filho homem, eu pensei, poxa, meu filho hoje vai dar sequência na empresa, né? Mas não. O ano que vem ele vai estar indo como missionário para os Estados Unidos.
Já tem o convite, ele foi para lá agora no mês passado. Ele vai trabalhar, ele e a esposa dele, numa igreja nos Estados Unidos como missionário. Ele vai dar sequência Ao legado do meu pai. do vô. Do vô. Isso, Ele- bonito demais. Exatamente. Então, são coisas que acontecem na vida da gente, sabe? Que são legados deixados, né? Que a gente não entende. Às vezes nem entende, Mas né? Deus sabe Mas Deus todas sabe as como coisas. isso. Deus sabe. E que bom que você pode participar dessa fase da vida dele. Você pode Exatamente, participar, exatamente. né, bancando lá os estudos Isso, dele. exatamente. Você está sendo um missionário também. Pois é. Né, financiando Exato. um missionário. Então, Deus é bom, Deus né? é bom. Deus é bom. Maravilha. Nossa, E hoje que- eu percebo que muitas coisas acontecem na minha vida, na minha família. Eu agradeço a Deus pela esposa que me deu, pelos filhos que eu tenho. E ontem ainda conversando, foi aniversário do Homerinho, ontem a minha filha mais velha foi lá em casa com os meus netinhos, a gente até comentou, olha, porque minha filha imagina, com 1 aninho, o pai saiu, né, separou da mãe, e ela ainda estava comentando, ela era uma menina para dar errado em tudo, né? Mas morou um tempo, quando criança, com os meus pais, depois a mãe foi lá, levou para São Paulo, e assim, tinha tudo para não dar certo na vida dela. Até né? para criar uma revolta, Exatamente isso, Mas hoje, graças a Deus, ela é esposa de um médico bem renomado aqui em Curitiba. Deus deu um lar para ela, deu 3 filhos. Então a gente estava comentando ontem, isso não é graça nossa, não é porque nós merecemos, mas é porque o legado que foi deixado, aquela semente que foi plantada lá atrás. Então eu percebo que hoje eu estou colhendo aquilo que foi plantado lá atrás, sabe? Então isso é uma bênção na vida da gente, Sim, né? sim. Nossa, é muito emocionante. Toca, né, a gente em ver esse caminho que é preparado, que a gente não tem, não é que a gente preparou, Exato. né? Você caminha ali e você vai vendo o progresso, o crescimento. Né? Exatamente. Você está lá no Jockey também, Estou no né? Jockey também, há 2 anos estou lá, né? Estou lá há 2 anos. Que E legal. tenho convite para daqui a pouco, esse ano ainda, em mais um shopping de Curitiba, um shopping, Me aguardem. um shopping grande, bom. Romero, toma um chimarrão, hein? Pois é. Aí, ó. Porque E- hoje a Homero Clock é a única loja em shopping que presta serviços, né? De relógio e de joias. Não só a venda. Não só venda. Que é né? difícil, né? É um É negócio difícil. difícil, É não uma atividade que hoje quase não tem mais relojoeiros. É, dá pra Sim, falar, tipo, um sapateiro. É. difícil também. O alfaiate, né? Alfaiate, essas Então, coisas assim. difícil achar. Exatamente. É É uma difícil. profissão que está em extinção. É. Né? Não tem muito. Até eu hoje tenho funcionários, né, que são relojoeiros técnicos, né? Às vezes a gente tem dificuldades em conseguir um bom técnico porque não tem mais, né? Aqueles mais velhos que trabalhavam com isso já não Vai estão acabando, mais né? na profissão. Bacana. Ei, Homero, eu queria, por curiosidade, né? A gente conversou um pouco também sobre a coisa da moda do relógio digital, dos Smartwatch. de celular, que tomou conta, né? Você tem um relógio na mão ali. Muita gente não usa mais então, relógio assim, porque para você, tem o qual celular, foi o né? impacto? O que aconteceu no teu mercado sobre isso? Porque, assim, tudo isso aconteceu e você está crescendo. Né? Está crescendo. Então, como é que é? O que aconteceu? O que você sentiu na pele aí sobre isso? Eu tenho até hoje muitos contatos com os joalheiros de Curitiba, os donos de relojarias, donos de empresas que vendem relógios, né? Agora, o mercado de relógios caiu bastante, de venda de relógios, caiu muito, sabe? Logicamente, até porque entraram no mercado essa linha, como é que se fala? Smartwatch, né? Que são relógios com tecnologias avançadas, né? Que não é um relógio. É tudo menos no relógio. Ele está no pulso. É um só. computador de pulso. A única semelhança com o relógio é ele estar no pulso. Está no da pulso, pessoa. Mas então, assim, isso realmente afetou muito o mercado. Até porque hoje tem um crescimento muito grande dessa linha de relógios, né? E, infelizmente, o relógio de pulso hoje ele caiu bastante, né? Caiu bastante. Mas, por um outro lado, temos hoje relógios de marca, né? Que as pessoas não usam só
no intuito de ver a hora, né? É uma joia hoje, um joia, relógio, é. é uma joia. É um acessório, Então, é uma um joia. acessório, é uma Acessório. joia. Então, o homem, tem homens que gostam muito de relógios, tem 4, 5, 10, uma coleção maior. Coleção. E são relógios de valor agregado grande, né? Hoje tem relógios que você, né, paga 90, 200 mil, até muito mais, né? E tem esse nicho que é consumido, né? Então, logicamente que é um mercado que não é para todos, né? Mas tem as pessoas que gostam do relógio e quando vem uma novidade ou quando lança uma novidade, eles fazem questão de comprar, né? Mas ao mesmo tempo, Homero, é bem democrático, né? Por exemplo, quem não pode comprar um de 200 mil, compra um mais, né? Sim, mais simples, mas é existe- acessível. Sim. E é igual o livro físico, a gente estava conversando com o Adelson e o André, né? Que quando acharam que o livro físico ia acabar, ele voltou, né? Aham. Então, eu acredito que o relógio analógico, né? O relógio de pulso, Sim. vai ser um acessório que não vai acabar. Ah, não acaba. não. Ele Não vai foi acabar. parcialmente substituído pelo Sim. celular e tal, mas agora com essa proibição de escolas, o que você presenciou com essa mudança? Né? Porque primeiro foi essa subida em direção ao digital e tal, sim. só que agora tem um caminho reverso. aí. Reverso, exato. Né? Até porque as escolas hoje estão proibindo os alunos de entrar com o celular na sala de aula. Então há um dispositivo, um lugar apropriado para a criança chegar na escola e deixar o celular. Só pode pegar no final da aula, né? Então isso já aconteceu de a mãe ir lá hoje com reloginhos pequenos, né, para trocar a bateria dos relógios que a criança quer saber o horário, né? Então ela vai voltar a usar Sim. o relógio, E o ou smart- digital ou analógico. O smartwatch entra A proibição. nessa proibição? Assim, Entra também, porque, entra também, porque é a mesma ele coisa. é acoplado ao celular, né? Totalmente. Aham, exato. E o que ajudou bastante, apesar que a pandemia atrapalhou um pouco também, né? Mas o que ajudou bastante também, há mais ou menos uns 10 anos atrás, uma moda europeia de a mulher usar relógio grande. Porque antigamente tinha o relógio masculino e o relógio feminino. Isso. Né? Então hoje, proporcionalmente hoje, não existe isso de o relógio grande ser um relógio masculino. As mulheres hoje gostam de relógio grande também, né? Então isso fez com que o mercado desse uma aqueceu um pouco também, em função disso, né? De a que mulher usar relógio grande. Eu torço muito pelo relógio. Eu uso desde que eu tinha 10 anos e não me vejo sem relógio. Sem relógio. Sair de Não- casa. Não dá, sabe? faz falta. Pra Faz mim, falta, faz falta. tirar Nem que os- não seja para ver a hora. Parece que aquele peso aqui é necessário, né? Ter o peso. Eu não sei o que acontece. Mas é uma paixão antiga. relógio. Romero, você trouxe aí umas curiosidades pra gente. É. Ferramenta de Isso relojoeiro. aqui é uma lupa que com o tempo a gente vai ficando com as vistas cansadas. O né? DNA antigo. Então essa lupa aqui é uma lupinha para você poder visualizar o relógio mais de perto. Então, para trocar uma pilha ou para trabalhar, eu uso essa lupinha para poder enxergar melhor, né? Então, tem outros modelos de lupa. Em cada loja eu tenho uma lupa dessa. Quem quiser fazer cutícula também, esse negócio da também, palma, também ajuda. Hein? Também ajuda. Isso aqui é trouxe algumas ferramentas só para ter uma ideia. Isso aqui é uma pinça que pega Essa você tem a pecinha que. pequenininha. Não, peraí, olha vamos só. voltar. O Rocha tem que pôr aquilo lá para as pessoas verem de perto. A lupa? Aquela lupa ali, ó. Por cima do óculos. Para você escrever a partitura, isso é bom, Rocha? Deixa eu ver se eu conseguiria. Por cima do Aqui, ó, dá aí para ler mesmo. aqui, ó. Aqui, Aí, ó, aqui, ó. aí. Ó, dá para ler aqui, ó. Meu Deus. Aí tem uma luz ali que dá para acender ainda. Dá para ver as bactérias Viu? Onde você pôs o dedo e agora As há pouco, bactérias cadê aqui, essa ó, digital depois- ali no troço? Dá para ver minha digital aqui. Que coisa incrível. E tem uma Rocha, licença um pouquinho. Tem uma lanterninha, Tem você uma falou? lanterninha, uma luz aqui que ajuda a você enxergar melhor. Lanterninha? Aqui. Lanterninha, literalmente. Que é um farol. Dá para conduzir um navio com isso. Meu, que espetáculo. Já quer um, Ó, isso aqui é uma pinça. já quer um que é para você. Agora Olha, eu consigo ver o dia do mês. Que eu nunca consigo. é uma nova experiência. Tem dia do mês, Dá tá pra ver o em, tá dia em da dia, tá semana. fora. Nossa. Hoje é 27 também. Tá. Tem quanto risco aqui, eu não sabia que tinha tanto risco. Homero. Agora eu vi os riscos do meu relógio. Ó, essa é uma pinça que você trabalha com essa. Mostra lá para a turma, Rocha.
E essa aqui é uma chave de fenda. Uma chave de fenda que você trabalha com Apaga a relógios luz assim. aqui, Homero, por favor. Vamos ver se eu consigo. Nessa Olha lá, câmera aqui Ládio. mesmo? Ládio? Não, né? Ou nessa aqui, do Homero mesmo. Não dá pra ver, não dá o. Lá? Não dá pra ver muito bem. É, detalhezinho. É não dá. muito minúsculo. Mas é minúsculo demais, é cara. muito. Olha a pinça ali, a precisão É da muito pinça. preciso. Olha. Na pontinha. Isso aqui é uma arma branca. Esse aqui é um relógio automático. Ele Ah, como ele obrigado, não tem, Homero. Puxa vida. o fundo Não dele esperava. é transparente, então é possível visualizar a máquina. Esse é um Mont Blanc. Mont Blanc? Ah, Mont obrigado, Homero. Puxa vida. Eu fico. Olha que espetáculo. Gente, Aparece a máquina dele aí. dá pra ver isso aqui. Mas, ô, Breno, dá uma aproximada nessa câmera e vê se dá certo. Não, mas na câmera aqui não. Tá. Hã? Dá um zoom aqui, vê Dá se um consegue zoom dar ali, zoom, né? Léo. Que isso aqui é um Mont Blanc. Vixe, vai ter que. O Breno tem que descobrir onde que é o zoom primeiro. Não, já foi. Já Ó. descobriu, Não, né? já tá indo no lugar errado. Já, Ah, tô não. falando. Então, Ali é pra você dar foco. aperta ali, ó. Lá de cá um botão aqui, 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 Ali era pra dar Dá aqui. pra dizer que é só Aí, função. aí. Aí, é. O Xiaomi essa vai com o celular, Aí, cara. ó. Olha! Olha, Breno, hein? Olha aí. Aí, ó. Maravilha. Agora sim. Aí, deixa aí agora, ó. Dá pra ver até a aula. Mas chacoalha o negócio, Chacoalha, é um rotor, que ele é automático. Né? É um Chacoalha. relógio Isso, mecânico. mexe. Eu aprendi a tomar chimarrão e o Breno aprendeu no Olha zoom. aí, ó. Não, aí, Olha ó. que Aí, ó. espetáculo. Olha lá. E tem um balancinho lá, onde você está vendo aquele movimento amarelinho lá dentro. Tá dando é corda. É o balanço do relógio, é o cabelo do relógio Meu Deus. ali dentro. Olha que espetáculo, gente. Esse é o mostrador do relógio. Esse é um- Agora mostra, deixa aí, Breno. Mostra as pinças e os negócios. Agora dá uma Ah, obrigado, um grande presente, obrigado, né? Não, é isso. Aí, ó. Aqui tem que acertar a distância do Deixa zoom. perto do microfone parado aí, cara. Já acha. Acha o zoom aqui. Acha Perto já. do preto aí do microfone. Perto do preto. Aí. Aqui, ó. Ah, não vai achar. É Não vai, muito. né? Tá muito pequenininho. perto, tem que afastar um pouco. É, mas é muito. Não. Aí tá bom. Aí, Mas tem outro relógio para mostrar. Não Levanta um afasta aí. pouquinho mais. Levanta um É. pouquinho. Esse aqui Olha é lá. um relógio a pilha, um relógio quartz. Abertão ali para ver a máquina. Tá aberto mesmo? Está aberto, Tá né? aberto. Está aberto. Não Assim dá é o pra fundo. pôr a mão aí, então. Não. Aí, opa, pra cá, pra cá. Aí. Olha lá. ó. Esse é o relógio quartz. Tira reflexo. Ali onde está aquela etiquetinha branca é Eita, onde mas- vai a bateria do relógio. Então eu troco a bateria e coloco uma etiquetinha com o mês e o ano que foi trocado. Ah, certo. Então a próxima ida do cliente à loja, ele vai saber exatamente quanto tempo durou a bateria. É praticamente um documento, né? E é normal, dura um. 2 anos. 2 anos. 2 anos, em média. E, Homero, aquela história de eu puxo o pino do relógio para ele parar, para não gastar Não. pilha. A única função de puxar a tige, que é a coroa, aquela cabecinha, para entender, né? Aquela coroa, ela trava a parte mecânica, mas a bobina, o circuito e a bateria continua circulando correntes. Então, ele continua É mito. gastando bateria. É meio que um mito é. isso. E o problema, às vezes, de ficar muito tempo sem o movimento, sem o relógio movimentar, a própria lubrificação do relógio pode trancar. Então, deixa ele funcionando que é melhor. aqui. É. E as baterias duram 2 anos, então duram muito tempo, né? Duram bastante tempo. Estamos indo para um momento importante. Prepara aí aquele número aí para a gente, o Instagram aí para gente colocar, Ládio. Que agora é a hora, hein? Vamos a gente lá, ó. está aqui com Rocco Barroco, que Esse vai ser é um- sorteado esporte, É um relógio italiano. branco, italiano. E você é o único que está representando ele aqui no Paraná? Sim, único. Ou no Brasil? Você que trouxe? Não, isso aí é uma empresa que trouxe exclusivo de lá. No Paraná ou Brasil? Olha, eu não sei se tem no Brasil. No Paraná eu sou o único. Olha. É, Rapaz, bonito, hein? Impressionante. tem uns modelos Você quer? masculinos. Você gosta de relógio? Aqui, ó. Olha que bonito. Olha que riqueza Vamos aí. ver se eu consigo aproximar um pouquinho. Aí agora o Breno vem lá. Agora o Breno tá Agora o craque no troço. Tira da caixinha, Rocha. Será? Eu tenho É, medo, eu tira tenho da até medo. caixinha, tira da caixinha. Da caixa eu tiro, só não Aí, tiro ó. do... Aí, ó. Dá uma almofadinha aqui. Vamos ver Vira pra cá, filho. Isso, pra mostrar pra Deita um pessoa. pouquinho mais. Assim, O cara canhoteiro tem que mostrar o relógio com a mão direita, não dá muito certo. Aí, agora deu, ficou bom, hein? Ó, ó. Olha O o, relógio é feminino? olha o Breno. Esse é agora. feminino, modelo feminino. Não dá pra você, Aládio. Não, não dá. E Mas tem é o muito masculino. caro, a Sueli não vai Vai querer. dar pra sair. Tem Não, o não, você masculino. não vai dar porque é muito caro. Se chega um relógio desse lá pra Sueli, ela pode ser pra correr. Vou gastar, Aládio, com um troço caro desse, eu nem preciso. Não, gente, como que você faz pra ganhar esse relógio? Vamos lá. Você, nesse período, até a gente encerrar aqui, ó,
você pode entrar no Instagram do Homero, se inscrever lá, escrever Eu Quero Relógio Rocco Barroco. Escreve lá, Eu Quero Relógio Barroco é com 2C e o Rocco também é 2C. Escreva certo. Rocco com 2C, Barroco com 2C. Aqui, ó, dá para mostrar aqui, Rocha? Isso, Consegue aparecer pertinho. lá o Aqui. reflexo? Vai ficar bom. Cara, eu falei para ele trazer um despertador aqui, o cara me traz um relógio desse. Olha lá, ó. Vamos dar o cano nessa entrega desse prêmio aí, Rocha. Rocco Barroco. Nós sorteamos entre nós dois. Mas tem que escrever certo, não, Mero? Escrever certo. Tentar, né? Tentar. Digo, ó, escreve de todo jeito, né? O cara faz 10 escritas lá, uma delas vai dar certo. E você tem que estar escrito lá, tem que estar escrito no AlvoCast. Não é bem assim. E Alvocast tem também. que estar inscrito no YouTube, porque quando for buscar na loja, lá no Shopping Miller, você vai ter que mostrar para eles, ó, estamos inscritos aqui, ó. Senão não adianta. Alvocast no A gente é YouTube, parceiro em no tudo, Instagram entendeu? e no... E ele está com No Instagram uma. do Romero. Também está com uma promoção lá de desconto 30% nessa linha. nessa linha de relógios. Então, se você ganhar esse ou não ganhar esse, gostou do relógio, tem vários modelos, dá para você ir lá na loja e ele está dando 30% de desconto. Né? 30% de desconto. Então, assim, gente, é bacana, hein? Eu acho importante, né, Homero? Bacana. Se o cara quiser participar, ganhar esse relojão aqui, entendeu? E aí também dá E para você comprar vai dias namorados por aí. Dia das Datas não Mães. faltam, né? vai, Datas vai. não faltam. Você conhecendo uma relojoaria, uma joalheria de confiança, você vai poder comprar, fazer a manutenção, trocar a pilha pela pilha original, Lógico. né? Porque vai lá, eu já troquei, cara, troca ali num outro lugar, 6 meses você vai lá reclamar com o cara, daí cria disposição, não, porque aqui no relógio, daí não tem tempo, você leva um ano para voltar a reclamar, pronto, já Pois é, foi. mas deixa eu fazer uma... Ressalva, Você é solteiro, Rogério? eu É. tô namorando agora, nesse momento. Pois é, tá sem aliança, você é solteiro? Casado. Tá Casado, com aliança. Rocha é Tá. casado. Tá, então assim, dá para trocar essas alianças por outros modelos Mais modelo modernos. mais modernos, Mais modernos. entendeu? Minha esposa está cobrando isso aí. Então, Olha lá, cadê você a está mão dele? falando com Mostra a mão lá pessoa pra câmera. certa. Lá. Vejo que és profeta. Olha lá. Olha aí, ó. Aí, ó. Eu gosto de joia, né? Então eu uso Mostra a lá para aliança. aquela câmera lá. A Olha minha lá. aliança é o modelo Mostra lá, Bulgari. Ládio. Olha aí, ó. Aqui, assim, ó. Aí, ó. Modelo Bulgari. Nossa, essa aí é top. Rapaz, hein? A feminina. Essa lá em casa, minha casa A feminina tem Aí, ó. uns diamantes no meio e eu uso umas joinhas também no outro dedo, uma aliança masculina com diamantes. Um reloginho que mostra a hora. E esse aqui eu mandei fazer, eu fiz. Eu fui para os Estados Unidos no ano retrasado jogar basquete, assisti 2 partidas lá da NBA e joguei 3 amistosos lá com os americanos. Daí fiz com o símbolo da NBA. Mostra aí, Pra marcar. Aí, ó. Esse eu não sei Tenta se mostrar lá, Rocha. Rocha. Rocha aí mostrar. Esse eu não sei se eu consigo. Não, volta lá naquela. Aquela lá, né? O nosso mostrador aí é o Rocha. Rapaz, o símbolo da NBA tá aqui. Você ganhou lá isso. E agora. Ainda a cutícula tá feita, Rocha? Pois é, eu não vim preparado. Eu não vim preparado para tanto, né? Você não veio para tanto detalhe. Vim esse preparado para podcast. tanto zoom. Poxa, Mera, que gostoso, cara. Que gostoso a gente estar aqui. Aquele encontro que a gente esteve lá no Miller foi providencial, Exato. né? E que Deus continue te abençoando, Amém. te honrando com tudo isso, né? A gente se emocionou aqui, a gente aprendeu um pouco mais. Desculpa se eu falei muito, porque... Não, mas era isso mesmo, esse é o propósito. Falar tudo, pôr para fora. É. E assim, que vire um documentário já da sua vida esse podcast aqui, né? Pois é. Que as pessoas possam conhecer o Homero. Agora você pode dizer assim, quer conhecer minha história? Aqui, ó. Isso, Pega esse link exato. aí, ó. Tá aqui esse Exato. link aqui. Ó. Assiste aí, ó. Quer saber a história da minha loja, da minha oficina? Assiste aí, ó. Isso, Você exatamente. quer ver o dia que eu dei um relógio pro Rocha? Assiste. Aí, ó. Que era o que era? Mont Blanc, Mont Blanc. Mont Blanc. É. O dia que o Rocha ganhou o Mont Blanc, assista esse episódio. Eu tentei. Eu levei um relógio lá humildemente para ele arrumar lá, que eu herdei do pai lá. Tava Olha aí. parado lá, todo É. enguiçado lá, não ia para frente. Falei, ó, Mero, dá um jeito. Reviva ele aí. E já que está quem pronto, me deu- inclusive, né? Olha, ó. Já está pronto. Boa notícia. Já Isso está aí. pronto. Tá lá no Miller, tá no... Está no Jockey, você no deixou Jockey, lá, né? né? No Jockey. É. Vou lá. É. Legal. O Mero, que alegria você ter A aceito alegria nosso foi convite. minha, meu querido. De Tá? estar aqui, nos honrar também com sua presença. Muito obrigado. Né, acreditar no nosso projeto. Exato. E sei que muitas outras pessoas vão se inscrever em nosso canal e acompanhar
nossos episódios em consequência de você, porque você é um propagandista, né? Você é vendedor, você vai vender a gente. Em cada loja eu tenho um totem meu, né? Sim, do tamanho natural. Cara, Do tamanho natural, Porque assim, eu não consigo estar nas 3 lojas ao mesmo tempo. Então, meus clientes chegam lá, o totem está lá. Você Então, tem um eu estou lá representante, representado. E daí tiram foto, me mandam, Sim. colocam no Instagram. Então, isso é mando interessante pra também. É instagramável. Ô, Mero, vim aqui, você não tava. Foto. Isso. Então é um representante à Não, altura. E as crianças passam, gostam, o homem ali, ó, será que ele está me olhando? E tiram foto. Quando eu estou Tamanho lá, natural. pedem para tirar foto, então estou ficando importante já, Aí, sabe? que legal. Tô que nem o velho da van. Se deu certo com o velho da Pois van, é, por que vai não dar certo com comigo você? também, né? Chimarrão gostoso, hoje, ó, Estreando Olha aqui, só. ó. Virei um chimarreiro já profissional. ganhou uma cuia e uma bomba. Isso. Lasca agora. Ganhei mesmo? E a erva também. Ganhei? Isso você ganhou, Ganhou. ganhou uma Isso. Blanc, mas E isso tem aí- que me. O Mont Blanc não deu. Mas ele tem que me ensinar a fazer também, Vou né? te ensinar. Não, vamos fazer Vou te um ensinar. workshop de ensinar Vamos pra fazer ele. um workshop. Porque o chimarrãozinho dele vem suave, Cara, eu gostoso. gostei. É um chá gostoso. É muito Né? bom. Muito bom. Gostoso demais. Ô, Merão, obrigado. Obrigado por estar aí mesmo. Obrigado a E vocês. obrigado porque você está aí acompanhando a gente. Corre lá, se inscreve. Põe mais uma vez aí, Aládio, o Instagram dele, da loja, para o pessoal entrar lá, se inscrever no AlvoCast, Mero se Coque. inscrever no YouTube do AlvoCast. É bem importante. Mas se chega lá, escreve Rocco Barroco errado e não está escrito. Não dá. Ou acerta o Rocco Barroco e não se inscreveu. Não. Perdeu o relógio. Perdeu. Na hora não Eu acertei, é com 2C aqui, 2C aqui, né? honestidade, Mas não você- está escrito. Eu fiz tudo certinho. Fiz Achou tudo na certinho. internet esse É. nome, beleza. Daí chega lá, tá escrito no AlvoCast? Não. Porque tem gente que assiste, tem gente que não se inscreve, cara. Isso eu não consigo entender. Né? Gostou do Homero, gostou da gente e não aperta se inscrever. Os fãs do Homero que estão vendo aí, por favor, apertem inscrever, e apertem sininho, compartilhem, dizem, olha, o Homero lá de Palmas, o Homero de Francisco Beltrão, filho do pastor Lemos, pastor Francisco Lemos. Eu aqui estava lá, tá famoso, tá rico, multimilionário. Ensina vamos os ver outros a como é tomar que foi, chimarrão. Ensinando os outros a tomar chimarrão. É. Se nada mais der certo, a gente faz um curso de tomar chimarrão. Vamos. Né? Se nada mais der certo. Gente, obrigado, Aládio. Obrigado, O nosso Breno. social media. Social Breno. media que tá por aí, aprendeu da Zoom hoje. Prendeu da Rapaz, isso hoje. Brenão crescendo a cada dia com a gente aqui no AlvoCast. Gente, semana que vem, se Deus quiser, e a gente quer. Toda segunda-feira, Toda segunda-feira. episódio novo. 18 horas a gente tá aí. E você aí e nós aqui juntos. Não importa o horário. Vai lá, Ládio. Um abraço.